Fala galera, tudo beleza? Tô aqui de volta, é mesmo, olha só, a gente fez o nosso bloco anterior então falando sobre currículo e avaliação, e agora a gente precisa fechar esse conteúdo, a gente precisa trazer aí pra você qual é a relação então que vai existir entre o currículo e a avaliação. O currículo, como nós falamos, é aquele documento norteador das nossas práticas. Ele é um documento que ele não vai ser rígido, ele é flexível. Lembra que ele é flexibilizado? Eu fiz um esqueminha, o sistema de ensino elabora, é flexibilizado na escola e o professor faz com o processo de ensino-aprendizagem. O currículo, então, ele deve permear então essa formação do cidadão crítico e consciente. O currículo e a avaliação, eles não se separam, porque logo quando a gente elabora o currículo, a gente já deve propor qual é a função avaliativa mais adequada. E hoje nós temos aí 3 funções avaliativas, são as mais cobradas em prova, que elas expressam bem sobre os objetivos para se avaliar, e eles devem ser pensados logo na sua elaboração. Dá uma olhada na tela aí. Funções de avaliação. Eu tenho uma função formativa, eu tenho uma função somativa e tenho uma função diagnóstica. Eu vou lá colocar uma palavrinha de cada aí. A avaliação formativa é aquela avaliação processual. Essa é a mais evidenciada aí no nosso currículo. É a que o currículo ele indica para a gente poder utilizar. A gente vai falar mais dela daqui um pouquinho. Já a função somativa, o próprio nome já fala, somativa. Então, ela é um acúmulo ali de nota. Por isso que essa função somativa ela vai ser uma avaliação que vai acontecer ao final do processo. Além de acontecer ao final do processo, ela é uma avaliação que expressa mais quantidade do que propriamente falando aí de qualidade. Já a avaliação diagnóstica é uma avaliação que serve para identificar aquilo que o aluno aprendeu, aquilo que ele não aprendeu, as suas potencialidades e as suas dificuldades. Essas são as funções quando a gente vem falar sobre avaliação. O que mais nós temos de importante aí? Olha aqui, agora vamos pontuar cada uma dessas funções. A função formativa da avaliação é aquela então que a gente já disse que acontece ao longo do processo. Por isso que ela é também chamada de avaliação processual. Gente, essa avaliação ela é muito boa, porque ela ajuda o professor a se reorientar às suas práticas. Lembra que já lá no bloco anterior eu falei que a avaliação ela serve para acompanhar? O professor, então, quando ele está acompanhando, ele está vendo que o aluno não está se desenvolvendo. Então, o que ele faz? Ele replaneja, ele se reorienta. Essa é uma avaliação inclusiva, é uma avaliação para emancipar, ou seja, para buscar a autonomia, e ela chama o aluno para sua responsabilidade. Por quê? Porque ela é uma avaliação participativa, tá bom? Essa avaliação, ela está diretamente ligada aos princípios de todas as pessoas. Ela é uma avaliação que tem infinitas possibilidades para que a gente possa pensar ali sobre os nossos estudantes. Por quê? Porque ela é uma avaliação subjetiva, beleza? Essa avaliação, então, está ligada aí à ideia de um aluno ativo e não de um aluno passivo. Logo, ela não é a avaliação utilizada na educação tradicional. E ela é uma avaliação, gente, que ela visa localizar as dificuldades e as potencialidades. Ou seja, ela é uma avaliação que foca nos erros. Eu vou entender o que o aluno não aprendeu para que eu possa me reprogramar, e não nos acertos. Ela permite aí o planejamento e também o replanejamento para o professor para que a gente possa intervir numa realidade. Essa avaliação ela é a mais ovacionada no nosso currículo. Por que, professor? Que essa avaliação ela é ovacionada no nosso currículo. Porque hoje o nosso currículo ele é emancipatório. Eu não quero um currículo tradicional. Eu quero um currículo que forme um cidadão crítico e consciente. Um currículo que possibilite a formação do nosso indivíduo. E, quando eu venho falar da formação do nosso indivíduo, quando eu venho pensar num currículo a partir dessas práticas, aí sim, a gente tem um currículo formador, um currículo crítico, um currículo consciente. Logo, eu não posso separar currículo de avaliação. Se eu tenho um currículo emancipatório, eu tenho que ter uma avaliação emancipatória. Lá na educação tradicional, eu tinha um currículo tradicional. Então, eu vou ter uma avaliação excludente, uma avaliação somativa, que é essa daqui. Dá uma olhada na tela, ó. A avaliação somativa é aquela avaliação que eu deixo para ela acontecer logo ao final do processo. O objetivo dela é classificar as aprendizagens. Gente, aqui eu vou dizer só se está certo ou está errado, se o aluno aprendeu ou não aprendeu. Ela é uma avaliação que separa, logo ela é uma avaliação o quê? Excludente. É, excludente. Eu não consigo mensurar o meu aluno só por nota. A nota não diz exatamente o que ele aprendeu, mas de acordo com essa avaliação, aqui sim. Ela classifica e essa classificação, essa seleção, ela causa uma exclusão escolar. Gente, no seu concurso público, por exemplo, o concurso é uma prova, é uma avaliação, né? Uma prova é um instrumento, mas ela é uma avaliação somativa. Por quê? Eu vou lá e vou ranquear vocês. Eu vou classificar vocês. Eu não, né? A banca. Entre os que
tiraram as maiores notas, aqueles que não tiraram. Entre os aprovados e os reprovados. Isso muitas vezes não mede a qualidade. Aquele indivíduo que mais sabe, ele não reconhece o processo, por exemplo. Quantas vezes você assistiu aulas, qual foi o investimento que você teve naquilo. Então, essa avaliação somativa, ela por vezes, ela é excludente. Hoje, como a gente não quer mais uma sociedade que exclua, a gente quer uma sociedade inclusiva, uma sociedade emancipatória, é uma avaliação que não representa os nossos ideais dentro dessa perspectiva. Por isso essa avaliação ela está sendo cada vez menos usada. E por fim, dá uma olhada aí na terceira função. Eu tenho uma avaliação diagnóstica. Professor, como é que funciona, como é que acontece a avaliação diagnóstica? Primeiro a gente já tira aquele mito de que ela acontece só no início do processo, viu? Cuidado, ela não acontece só no início. Ela recorrentemente, ela mais acontece no início, mas não é recorrente não, viu? Na verdade, assim, ela é recorrente acontecer no início, mas não é só no início não. Então, se a sua banca falar que ela só acontece no início, não. Mas normalmente ela acontece no início, porque o início, ela vai se dar como início do processo. Beleza? Então, fique esperto com isso aí para vocês não errarem as questões na hora da prova de vocês. Essa avaliação aqui, então, normalmente ela acontece no início do processo, porque ela vai servir para isso aqui, ó, para identificar aquilo que até a gente já tinha pontuado aí, identificar as potencialidades e também as dificuldades do processo. Ou seja, os pontos positivos e os pontos negativos aí, para que a gente possa pensar sobre essa assimilação do conhecimento. Gente, essa avaliação aqui, ela visa o desenvolvimento pessoal. Por que ela visa o desenvolvimento pessoal? Porque eu vou conseguir identificar, dentro daqueles conteúdos que foram traçados pelo nosso currículo, a necessidade de aprendizagem. Gente, a avaliação diagnóstica é quando eu vou, então, diagnosticar, identificar no meu estudante aquilo que ele conseguiu aprender, aquilo que ele não conseguiu aprender. Por quê, professor? Porque eu vou conseguir perceber o que a gente precisa melhorar dentro desse nosso processo de ensino. Muitas vezes, o conteúdo está desatualizado, o método que o professor trouxe não era o mais adequado. A avaliação diagnóstica, ela é um instrumento essencial dentro de um processo de educação inclusiva, dentro de um processo de educação em que a gente vai ter esse olhar sobre todos, tá bom? Dá uma olhada aí, ó. A avaliação, então, ela vai estar diretamente ligada à concepção que norteia o processo educativo. Logo, se eu tenho uma educação emancipatória, que é o que a gente tem hoje, a função avaliativa que eu vou ter vai ser uma avaliação formativa. Outrora, em outros momentos aí, nós tínhamos uma educação, uma concepção, um processo educativo que era tradicional. Logo, a avaliação que a gente buscava era uma avaliação excludente, era uma avaliação somativa. Entenderam a relação aí? O processo educativo, que é expresso no nosso currículo, ele está diretamente ligado à função avaliativa que a gente vai seguir. Então, a avaliação formativa, até a avaliação formativa dentro de uma concepção tradicional de educação, pode tornar um processo de ensino de aprendizagem excludente. Porque, gente, eu não posso querer fazer cruzado aqui, ó. Se eu buscar uma educação tradicional, uma concepção tradicional, e eu buscar a avaliação formativa, não vai dar certo. Eu vou continuar excluindo. Eu não vou conseguir realizar a função que nasce a avaliação formativa, no sentido de buscar significado, no sentido de identificação, no sentido de erros e acertos. Se eu buscar uma concepção tradicional, a avaliação mais coerente para o alcance desses objetivos, sem dúvidas, vai ser a somativa. Então, vamos usar cada um no seu quadrado aí, né? Uma educação emancipatória, avaliação formativa. Uma educação tradicional, uma avaliação somativa. Eu preciso estabelecer essa relação aí. A avaliação, ela deve, então, auxiliar o professor e os estudantes nessa compreensão, de forma mais organizada dos seus processos, para que a gente possa ensinar e também aprender, e para que a gente possa promover um currículo, gente, olha só, um currículo que valorize as experiências, que valorize as vivências, para que a gente possa entender qual é o papel da escola. Olha aí o papel de inclusão, de crescimento, de desenvolvimento das suas peculiaridades. A ideia aqui é a gente perpetuar a construção de cultura. Gente, o currículo, então, ó, ele vai estar diretamente ligado à função social da escola. Função social da escola. Função da escola ligada à emancipação. Para quê, gente? Para que a gente possa se apropriar da nossa cultura. Então, falou de
currículo, eu vou pensar então naquilo que eu vou ensinar para o meu aluno, das experiências que eu vou valorizar com o meu aluno, para que a gente possa ter então uma função social. Essa função social está diretamente ligada à nossa cultura, ou seja, ao nosso contexto. Tá vendo então como existe uma relação direta sobre isso aí? Hoje, gente, a escola ela não existe mais apenas para poder ministrar conteúdo sobre o nosso aluno. Hoje a escola ela está para emancipar. A escola vai muito além da ideia de conteúdo. E quando a gente vem falar dessa emancipação ligada ao nosso estudante, significa reconhecer ao longo desses processos avaliações que condizem então para o nosso alcance de objetivo. Imagina uma escola que fala que quer emancipar, mas faz avaliação somativa o tempo todo. Gente, eu estou excluindo as pessoas que estão ao meu lado, tá bom? Olha aí, ó. A ideia, então, é a gente avaliar ao longo do processo. Então, na sua prova pode vir também como avaliação processual ou avaliação contínua, tá bom? Para que a gente possa construir os nossos instrumentos, para que a gente possa interagir com os nossos estudantes e para que a gente possa perceber todas essas práticas de construção a respeito e buscando ali no nosso aluno, identificando no nosso estudante as práticas que serão recorrentes dentro desse processo. Quando a sua prova fala de currículo e avaliação também, pode ser que a sua prova brinque com a ideia de autoavaliação. O que é autoavaliação? Gente, a autoavaliação hoje ela é ovacionada nos nossos currículos. A autoavaliação é uma perspectiva democrática, ela é uma perspectiva participativa, em que o aluno ele se reconhece dentro do processo. Muitas vezes, ao invés de eu apontar para o aluno falando assim, ó, você errou isso e aquilo, você precisa melhorar nisso e daquilo, é muito melhor quando o aluno ele consegue se reconhecer no processo. O aluno ele olha para o processo de aprendizagem e fala assim, as minhas falhas estão aqui, aqui, aqui. Eu vou melhorar nisso. Isso é a avaliação para emancipar. Por isso quando a gente fala tanto de avaliação para emancipar, que é isso que o currículo hoje vem pregar, dentro das nossas práticas modernas, das nossas práticas contemporâneas, a gente fala dessa avaliação para emancipação, então eu preciso fazer com que o aluno ele identifique e ele se reconheça dentro desse processo. Logo, dá uma olhada aí, ó. Eu preciso então da avaliação como uma prática essencial dentro desse processo de uma educação democrática, uma educação vista para emancipar. É necessário, gente, que o estudante ele conheça os conteúdos? Claro, para que ele possa ir além do aprender, para que ele possa verificar a sua aprendizagem e analisar os seus avanços. Gente, quando o próprio aluno faz isso, a gente está conseguindo buscar a emancipação então. A autoavaliação ela é uma ferramenta, viu como não só a prova é uma ferramenta, mas a autoavaliação também, para a gente construir a autonomia. A autonomia esta é a liberdade. A autoavaliação, a autorreflexão, ela causa essa mudança de postura, essa mudança de atitudes, não só individuais, mas como também nos grupos. Gente, a autoavaliação, ela está diretamente ligada ao crescimento. O aluno ele cresce muito na autoavaliação, porque ele reconhece as suas práticas, ele consegue identificar dentro desse processo quais são os aspectos que ele precisa mudar. E cuidado, a avaliação não é só quando a gente faz assim com o aluno não, né? Dá uma nota aí de 0 a 10. Vamos fazer a avaliação formativa aqui. O aluno tem que se dar uma avaliação de 0 a 10. Não, mas eu não tô falando de uma avaliação de nota, mas eu tô falando de identificação. Do aluno identificar dentro dos processos as práticas que ele precisa mudar e as práticas que foram coerentes ali para o alcance daquele objetivo. Bacana? Dá uma olhada na tela aí. Falamos então que hoje a nossa base do currículo, a função avaliativa que a gente vai definir vai ser a avaliação formativa, que tem como principais características ser uma avaliação inclusiva, uma avaliação emancipatória, uma avaliação que busca, aí pra gente não só a ideia de inclusão, mas de emancipar, uma avaliação qualitativa e não quantitativa. Gente, e é uma avaliação que respeita as especificidades do nosso estudante. Essa avaliação que na sua prova pode falar como processual, pode falar como avaliação contínua, tá? E essa avaliação é totalmente coerente aí com um currículo democrático. Hoje o nosso currículo é democrático? Sim, porque o nosso currículo ele é participativo. Então, quando a sua prova perguntar qual é a relação entre currículo e avaliação, você vai lembrar. É porque a avaliação é formativa e porque o meu currículo é democrático e emancipatório. Isso está diretamente relacionado à educação progressista. A educação progressista, gente, aí vamos lembrar das correntes, né? Libertadora, libertária, a crítico social dos conteúdos, e todas elas não querem manter a sociedade, muito pelo contrário, elas querem buscar a
transformação social, beleza? A transformação social. Então, educação progressista. Gente, se você conseguiu entender essa relação que a gente trouxe aqui, tenho certeza que você vai acertar as questões na sua prova. Meu currículo é emancipador. Meu currículo não quer controlar ninguém, não. Meu currículo quer que você vá além do que eu estou falando aqui. O currículo ele quer te possibilitar autonomia. Se o currículo quer dar autonomia, é porque nós estamos falando de uma educação progressista, que quer transformar a sociedade. Logo, eu não posso ter uma avaliação que quer te controlar. Eu quero também uma avaliação que vai te emancipar. Então vai ser a avaliação formativa, tá bom? Dá uma olhada aí, ó, para você não confundir. Existem aí alguns instrumentos de avaliação que devem acompanhar e não medir, beleza? Acompanhar e não medir. Lembra que eu falei? Medir é colocar o aluno numa régua. Que régua é essa? A régua do aprovado e do aprovado e do reprovado. A régua do aprendeu e não aprendeu. A régua do inteligente e do não inteligente. E não é isso, né, gente? Na verdade, eu vou qualificar o conhecimento do indivíduo. Então, a ideia aqui vai ser de acompanhamento e não de medir. Quais instrumentos que devem ser utilizados aí? Existem alguns, mas eu vou pontuar alguns elementos aí importantes para você. Qual que é esse elemento aí que a gente precisa pensar? Esse elemento que a gente precisa pensar quando a gente vem atribuir aí pra gente as características dos nossos estudantes é esse aqui, ó. Primeiro, a linguagem que deve ser utilizada. Qual a linguagem na avaliação? Eu preciso buscar uma linguagem clara, uma linguagem esclarecedora e uma linguagem objetiva. Por quê, gente? Porque a minha avaliação ela deve ser inclusiva. Então, eu preciso ter instrumentos claros, esclarecedores, inclusivos. Que adianta eu dar uma prova para o aluno, eu vou levar uma prova para ele, mas meu objetivo não é classificar ali o estudante. Precisa estar bem claro para ele qual é o nosso objetivo, tem que ser bem esclarecedor. Olha, gente, a gente vai fazer agora uma avaliação assim, assim, assado, para que o aluno ele entenda os nossos objetivos. Toda avaliação ela deve ser contextualizada. Para quê, gente? Que a avaliação ela deve ser contextualizada? Ela deve ser contextualizada para que a gente possa investigar. A pergunta aí, uma pergunta sem contexto, ela não traz respostas. Como assim, professor? A avaliação deve ser contextualizada. Eu devo trazer uma avaliação condizente com aquilo que eu ensinei. Vamos imaginar que eu ensinei para o aluno o alfabeto. Então a avaliação ela tem que vir relacionada àquele assunto. Eu ensinei as capitais. Agora eu vou cobrar uma outra coisa para o estudante. Isso é uma avaliação sem contexto. Uma avaliação que não tem finalidade. Por isso os instrumentos devem permear isso também. Dá uma olhada aí, ó. O conteúdo, ele tem que ser significativo. Aqui a gente fala de aprendizagem significativa. Aquilo que eu ensino para o meu aluno, aquilo que eu ministro para o meu aluno, ele tem que conseguir visualizar na sua vida prática. O aluno ele tem que utilizar isso aí. Isso é o que a gente chama de aprendizagem significativa. E para que eu tenha uma aprendizagem significativa, eu preciso ter um conteúdo significativo. Se eu não tenho conteúdo significativo, a gente não consegue alcançar esses nossos objetivos. Eu preciso também que a minha avaliação seja coerente com o propósito do ensino, ou seja, com os meus objetivos. Se eu não tenho uma avaliação coerente aí com os nossos objetivos, a gente não consegue alcançá-los, né? E eu preciso também explorar a capacidade tanto de leitura quanto de escrita, bem como do raciocínio. Aqui, gente, significa que eu não vou estar avaliando apenas na teoria, mas olha a ideia aí do raciocínio, da vinculação com a realidade. A avaliação também deve estar associada as questões práticas do nosso dia a dia, para que a gente possa pensar no nosso estudante, beleza? E o que mais que a gente precisa falar aí de avaliação? A gente também precisa pensar aqui, ó, na lei de diretrizes e bases. Existe um embasamento legal da nossa avaliação? Existe. A legislação, ela fala que eu preciso exatamente buscar o quê? A avaliação, eu preciso da verificação da aprendizagem. A LDB, então, como aí a legislação que regulamenta a nossa educação, ela mesma já traz aí pra gente que a concepção que eu devo buscar de avaliação é a avaliação formativa. Avaliação formativa. Sendo esta, então, a avaliação formativa, aquela avaliação que vem buscar, que vem emancipar, aquela avaliação inclusiva. O que a LDB fala? A LDB fala isso aqui, ó. Vou grifar para vocês. A LDB fala que a avaliação tem que ser contínua e tem que ser cumulativa, que os aspectos qualitativos são mais importantes que os quantitativos, ou seja, que eu vou avaliar o aluno ao longo do processo. Então, aquilo que o aluno faz no decorrer é mais importante do que aquilo que acontece no final.
Olha aí, então a LDB, ela já está falando aí pra gente que eu quero uma avaliação formativa, uma avaliação emancipatória. Quando a LDB fala da educação infantil, ela fala que eu vou avaliar por meio do acompanhamento e por meio do registro. E que eu não tenho o objetivo de promoção. Logo, a avaliação ela vai se dar para o acompanhamento e não para nota, né, gente? Acompanhamento. Eu não vou dar nota aí para o aluno da educação infantil e muito menos aplicar prova. O currículo, ele deve ser voltado e deve sair bem aí para os exames. Ele leva os alunos para avaliação com finalidades exclusivas e classificatórias. E muitas vezes ele não enxerga o estudante integralmente. Por isso, então, a gente precisa buscar uma transformação de currículo. Que transformação é essa? Eu preciso de um currículo emancipador, beleza? Emancipador. Se eu tenho uma avaliação emancipatória, eu também tenho que ter um currículo que alcance essas ideias. As avaliações formativas, ela tem estado bastante ausentes nos discursos pedagógicos na escola. Por quê, gente? Porque essa é uma visão ainda crescente. Apesar da lei de diretrizes e bases falar que eu preciso fazer avaliação formativa, muitas vezes nas práticas no dia a dia, os docentes, eles utilizam outras questões. Por quê, gente? Porque o mundo lá fora, ele faz avaliação somativa. Na escola, eu faço avaliação formativa com o meu aluno. Mas quando o aluno abre a porta, ele vai fazer a prova do vestibular, quando ele vai fazer um concurso público, é somativo. Olha só, o mundo exige uma coisa, mas a escola está fornecendo outra. Por isso que essa é uma prática crescente ainda, que a gente está buscando essa transformação, tá bom? Olha por fim aqui que eu trouxe. O currículo e a avaliação na escola são de grande relevância para alcançar o sucesso, o êxito das práticas intencionais, ou seja, a tomada de decisões. Tendo em vista que é preciso que os sujeitos educativos, em especial os professores, eles têm que ter clareza das concepções compartilhadas. Gente, tem que ser um compromisso coletivo. Eu não posso ter um currículo, então, que diz uma coisa, mas que acontecer outra. Tem que ser, então, um compromisso explícito os nossos objetivos. A construção do currículo, então, deve levar em conta a avaliação da aprendizagem, que nós já vimos que tem que ser formativa, e deve também levar em conta aí, ela leva em conta a realidade concreta do indivíduo, ou seja, o contexto, para que eu possa ter um currículo que se adeque à nossa realidade. A prática da aprendizagem tem que ser coerente com a prática avaliativa, ou seja, aquilo que eu faço o aluno aprender aquilo que eu ensino, tem que ser aquilo que eu vou avaliar. Eu não posso ensinar uma coisa e exigir outra do meu aluno na hora da prova. Se for assim, a gente não vai alcançar as nossas finalidades. Beleza? Vamos fazer umas questõezinhas de prova? Vamos lá? Vamos comigo? Olha só, ver como isso aí pode cair na sua prova. Um assunto tranquilo quando fala assim pra gente, ó. Bom, a avaliação, é isso que ele tá propondo aí pra gente. Ele fala assim, que a avaliação as questões sobre avaliação, questãozinha fala assim: conforme as indagações sobre o currículo do caderno 5º, quando a avaliação expressa aí pra gente, dentro dessa perspectiva e dentro dessas ações, a avaliação ela acontece ao longo do processo. Se ele já falou que é uma avaliação que acontece dentro do processo, você já sabe de que função a gente tá falando, né, gente? A avaliação que acontece dentro do processo só pode ser avaliação o quê? A avaliação que acontece ao longo do processo. Vai ser a avaliação formativa, não é isso? Com o objetivo de reorientá-lo. Olha aí, a ideia de reorientar, de replanejar. Recebe o nome de avaliação formativa. Olha aí, bem coerente com o que a gente está falando. E quando ocorre ao final do processo, qual é aquela que acontece ao final do processo? Com a finalidade de apreciar. Apreciar, de medir ali o resultado. Gente, aquela avaliação que acontece ao final do processo só pode ser avaliação o quê? Somativa, letra C. Beleza? Então, fica bem esperto aí sobre essas ações, avaliação somativa. Somativa. Vamos para a próxima aí, quando a gente vai responder essas questõezinhas aí de prova. Vamos lá então ver como que a sua banca, ela pode cobrar então essa ideia aí para você. Sua banca pode cobrar essa ideia também da seguinte forma. Vamos para a próxima questão. Em uma abordagem crítica, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem é parte integrante do currículo escolar. Perfeito! Olha aí, nós falamos hoje aqui na nossa aula ainda que processo de ensino-aprendizagem, ele faz parte do currículo. Constituindo-se o quê? Letra A. É uma etapa necessária para o replanejamento? Certinho aí, hein? Das ações pedagógicas. Para reflexão é sinônimo de avaliação, para que a gente possa construir o conhecimento aí do indivíduo. Letra A, eu apostaria como correta. Letra B, é uma prática escolar necessária para classificar? Classificar é somativo, hein, gente? E premiar? De jeito nenhum, hein, gente? Cada estudante aí de cada unidade escolar.
unidade de ensino. Classificar é somativo e não é a prática que a gente busca hoje. É o elemento central do projeto político-pedagógico da escola? O processo de ensino-aprendizagem é o elemento central do projeto político-pedagógico? Não, é do plano de ensino, viu? Falou de processo de ensino-aprendizagem, você vai lembrar que ele é o elemento central do plano de ensino, com a função de identificar as competências e as habilidades de cada aluno, visando a sua homogeneização. Não é homogeneização, mas eu quero uma educação heterogênea. Então a letra C também está errado. É a fase do planejamento escolar que tem por objetivo identificar a técnica mais eficiente? É a técnica? Claro que não. E é uma ferramenta de recurso para acelerar a construção do conhecimento? Gente, acelerar não. Eu vou identificar as potencialidades e as dificuldades. Logo, a alternativa correta só pode ser a letra A. Bacana? Questãozinha tranquila, né, gente? E a letra A tá até bonita, na verdade. Ela condiz exatamente aí e as demais o erro estava bem na cara. Olha a questão 3 aí, uma questão da FUMARC, quando fala assim pra gente na questão de número 3. Fala assim: pensar a educação escolarizada a partir da dimensão cultural implica buscar modalidades de práticas pedagógicas que possibilitam, por um lado, a afirmação de um processo global irreversível e, por outro, explosões de movimentos identitários. Diversos debates são tratados acerca da capacidade da escola de absorver e trabalhar as diferenças culturais frente às questões suscitadas pelo fenômeno globalizado. Dentro da escola, essas questões assumem um papel de quê? Gente, quando ele fala da ideia de processo de globalização, de movimentos de identidade, qual documento da escola que deve considerar essa dimensão cultural aqui? Qual documento da escola que é o conjunto de tudo isso? Dos saberes, das experiências e também dos conhecimentos. Você já sabe, hein? O documento que fala disso aqui, é claro, só pode ser o meu currículo. Letra C. A avaliação da aprendizagem. Ela vai querer acompanhar o desenvolvimento disso, as técnicas estão ligadas à metodologia e o plano de aula é esmiuçado aí essa ideia e não essa ação aí quando a gente vem permear essas perspectivas, tá bom? Logo, a alternativa só pode ser a letra C, que vem falar de currículo. Vamos para a questão 4? Olha a questão 4 aí, quando vem falar assim pra gente. Por avaliação de currículo, entende-se. Então ele quer saber o que é uma avaliação do currículo. Letra A. A avaliação tem como função identificar, verificar e também, olha só, diagnosticar a aprendizagem dos conteúdos de ensino, devendo ser desenvolvido na forma contínua e também formativa. E aí, a avaliação de currículo, ela tem esse objetivo de verificar a aprendizagem dos conteúdos de ensino? Vamos olhar aí. Letra B. A função social a avaliação da função social da instituição, eu preciso também ter uma função social, considerando-se as relações pedagógicas que se consolidam nas práticas cotidianas, por ela adotadas, se traduzem na organização do currículo. Eu preciso entender a minha função social. A função social, ela vai ser traduzida na função do meu currículo? Segura aí também. Letra C. A avaliação centrada no contexto psicopedagógico da instituição educacional, cuja função é subsidiar a tomada de decisão sobre o aperfeiçoamento das decisões sobre a trajetória escolar, conteúdos e aprendizagens e a interpretação das políticas educacionais da instituição. Centrada no contexto psicopedagógico. Estou só grifando para vocês. Letra D. A avaliação desenvolvida a partir das análises internas e externas à instituição e que deve contemplar tanto o valor intrínseco do currículo, quanto o valor e que o mesmo tem relativamente um contexto em particular ou dada a aplicação. A ideia aqui, então, é que eu estou considerando o meu contexto. E a letra E, a avaliação da função social da instituição, quando se busca identificar, verificar e diagnosticar o processo de ensino-aprendizagem adotados por ela. Gente, essa aqui é uma questão difícil, porque você tem que olhar o enunciado. O enunciado está falando da avaliação do currículo. Quando eu quero avaliar o currículo? Vamos lá para a letra A, então. A avaliação do currículo está diretamente ligada ao contexto. Eu quero saber se aquele currículo ele é eficiente para aquele contexto ou não. Aqui na letra A, ele fala assim pra gente, que a avaliação, eu quero avaliar aqui, eu quero diagnosticar a aprendizagem dos conteúdos. Não! Aqui eu tenho que falar do meu contexto, do meu contexto. Aqui eu tô falando de uma avaliação das aprendizagens. Aqui eu não tô falando de avaliação do currículo. Aqui eu tô falando de avaliar o aluno. Olha como é que é difícil aqui essa letra A. Então, letra A não. Letra B, a avaliação da função social da instituição. Aqui eu estou falando do projeto político-pedagógico. Função social está diretamente ligada ao PPP. Então, não.
Letra C. Gente, a avaliação pode ser centrada no contexto psicopedagógico? Claro que não. A avaliação deve estar centrada na aprendizagem. A letra D, certinha, porque olha, eu trouxe a palavra aqui pra gente, ó, contexto. A ideia é que o currículo, ele foi relevante para aquele contexto, sim ou não? Preciso fazer uma avaliação interna e uma avaliação externa, uma análise crítica disso. E a letra E, a avaliação da função social de novo, trazendo para a gente a ideia do projeto político pedagógico, que a própria escola deve então fazer. Por isso a 4 só pode ser a letra D. Dava até para saber a resposta, né? Não estava aí grifado, mas essa é uma questão difícil. Não confunda a avaliação das aprendizagens com a avaliação do currículo. E a questão 5, as indagações aí sobre, quando a gente vem falar do nosso currículo, que é o que ele fala aí pra gente então assim, do currículo caderno 2, afirma que as indagações do currículo esperam contribuir para a dinâmica promissora que vem da riqueza das teorias do currículo, sobre a formação o quê? E que vem das práticas pedagógicas das escolas e das redes. Gente, a ideia aqui, quando eu venho pensar sobre as teorias de currículo, eu quero buscar uma formação, sabe o quê? Uma formação humana. Por que humana? Porque quando a gente vem falar da formação, existem duas perspectivas. Uma é quando a gente vem falar da formação integral, que é formar o indivíduo em todas as suas habilidades. A outra é a formação plena. E essa plena a gente relaciona também à formação humana. Vamos colocar aqui então, ó, humana, logo a alternativa só pode ser a letra A. Gente, quando eu falar de formação integral, eu estou falando de desenvolver o meu aluno em todos os seus aspectos, tá? Todas as suas dimensões. Cognitivas, afetivas, psicomotoras e também sociais, tá? Então aqui, plenamente, ideia de integral e humana a partir desse desenvolvimento. A função formativa, que vocês podem acabar confundindo, aqui, se ele estivesse perguntando qual seria a função, aqui ele perguntou qual é a formação. Eu vou usar a função formativa para eu alcançar a formação humana. Bacana? Questãozinha tranquila aí também. Gente, a sua prova, ela deve relacionar, então, essa ideia aí, ligada então aos nossos aspectos produtivos do processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Vamos fazer mais uma questão? A última aqui, ó, dá uma olhada na última questão que a gente vai fazer para que você acerte as questões todas na hora da sua prova. Ele fala assim: a listagem de conteúdos de uma dada disciplina escolar, quando compreendida com o próprio currículo, expressa uma concepção errônea do que seja currículo. Agora ele quer perguntar pra gente o que é o currículo, tá bom? Sobre os elementos do currículo. O currículo é o que e como ensinar? É o que e como ensinar. Só que tá incompleto, né? Olha a letra B. É o que ensinar? É. É como ensinar? É. E é quando ensinar? Perfeito, ó. Letra B. O que eu ensino? Qual o conteúdo? Como eu ensino? Ó. Vou colocar aqui, ó. O conteúdo. O como é o meu método. E quando eu ensino, ligado ao meu contexto. Olha aí, ó. Letra B. Quando e como está incompleto, o que e por quê? Por que não, né? O porquê vai estar no embasamento teórico disso, as teorias de currículo. O que, por quê e o como? Letra B de bola. Essas 3 perguntinhas aqui. O que, como e quando. Gente, o que eu ensino é diferente de um aluno para o outro. Como eu ensino também é diferente. E quando também, porque vai depender do nosso contexto. Bacana? Bom, as nossas aulas de avaliação, então, vão ficando por aqui. Espero ter te ajudado a alcançar aí a sua finalidade, que com certeza será aprovado. Qualquer dúvida, escreve para mim aqui no Gran Curso Online. Lembrando que a gente tem outras aulas de avaliação. A avaliação, gente, ela se relaciona com muitos tópicos. Então a gente tem inúmeras aulas de avaliação aqui para você entender a avaliação e as suas relações dentro do processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Até mais, então. A gente conversa aí no fórum do Gran Cursos. Até mais. Tchau, tchau!